Vamos começar, né, pessoal? Já são 3h10. Hoje tem jogo, tem que sair cedo daqui. Então, tem, de noite. Vamos começar agora o primeira aula do capítulo 9 do livro texto, né? E vamos começar a falar sobre linha de transmissão. Nesse capítulo a gente vai fazer análise de campos, análise por padrões distribuídos e vai fazer casamento de impedância usando um aplicativo que a gente desenvolveu, inspirado na carta de Smith, né, chamado Smart Smith. E para essa aula de hoje, esse é o nosso plano, tá certo? A gente vai falar sobre o modo fundamental, transverso eletromagnético de transmissão. Né? Vamos fazer análise de campos para linhas sem perdas, vai mostrar como é que é o método de solução. Vamos definir as grandezas representativas da linha de transmissão, né? E, no final, a gente vai falar sobre linhas com perdas, como é que se calcula a perda de linha de transmissão. Tá? Bom, então, linhas de transmissão são usadas para várias aplicações, né? Por exemplo, você tem linhas de cabos paralelos, tá certo? Linha de transmissão de alta potência, por exemplo, que a gente vê aí na rua, né? Linhas de baixa potência e de alta potência, tá certo? Quando as distâncias envolvidas são muito grandes, né? Por exemplo, a linha de transmissão da Chesky vai até Paulo Afonso, então o comprimento é muito grande, né? Então, comprimento de onda de 50 Hz, tá certo? É da ordem de 5.000 km, mais ou menos. Ou por aí, né? Pode calcular aqui rapidinho, deixa eu ver. 3 vezes 10 oitava sobre 50, né? C sobre F é igual a lambda, né? Sobre 50, 60, né? 60 Hz, né? F igual a C sobre lambda, sobre 60, dá 300 sobre 60, dá 5 vezes 10 a sexta, né? Metros, né? Dá 5.000 km, certo? Então, já uma distância de 2.000 km já é uma fração razoável de comprimento de onda, então as coisas variam, né? O que é capacitivo aqui pode ser indutivo daqui a 5.000 km, né? Pode mudar totalmente, tá certo? Então, a gente vai ver essas coisas, né? Estou falando de uma coisa que a gente vai ver, certo? Então, você tem essas linhas de transmissão também usadas em laboratório, né? Tem os cabos coaxiais, que vocês já conhecem, né? Você tem um meio de preenchimento, uma malha de terra exterior e um condutor central. E tem essas linhas de fita usadas em circuitos integrados, né? em circuitos internos de altas frequências, em satélites. Né? Você tem um condutor, um plano de terra e um de elétrico para puxar o campo para dentro. Certo? À medida que a frequência aumenta, o que acontece? Né? O campo é expulso de dentro do condutor, né? Efeito pelicular, né? Então, toda a energia fica do lado de fora, certo? Fica no meio de preenchimento. A energia aqui, se a frequência fosse muito alta, ficava entre os condutores, né? Então, a ideia é conduzir ao longo dessa estrutura, para onde ela vai, o campo vai junto, vai sendo guiado por essa estrutura. Isso é um tipo de guia de onda, certo? Que admite o modo transverso eletromagnético. Né? Toda estrutura que tem mais de um condutor pode admitir esse tipo de modo, que a gente vai ver o que quer dizer. Guias de onda, que são estruturas que não são com mais de um condutor, mas, por exemplo, estruturas fechadas, né? Como, por exemplo, um retângulo infinitamente longo de condutor. Né? Isso aqui não tem dois condutores. Né? Esse tipo de estrutura, chamada separadamente de guia de onda, não tem esse tipo de modo que a gente vai discutir hoje, aqui, certo? A gente vai discutir separadamente no capítulo 10. Né? Então, o objetivo do preenchimento é puxar o campo para dentro, aqui nesse caso, né? O campo fica confinado aqui dentro. Quanto maior a permissividade do dielétrico, mais para dentro você vai ter o campo. Ele não vaza muito pouco para o lado de fora. Tá? Então, como é a técnica de análise, né? Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Técnica de... Eu perdi minha... Peraí, só um minutinho. O que é isso aqui? Só um minuto. Perdi meu comentário aqui.
A técnica de análise é admitir que a linha de transmissão é perfeita, os condutores são perfeitos, né? Admitir a ausência de perdas elétricas ou magnéticas e fazer a análise de como é que seria o campo ideal, né? E a partir desse campo ideal, daí você começa a calcular esses efeitos de perda usando esse campo ideal, né? Uma outra hipótese é que a estrutura é muito longa, de forma que ele pode ter simetria de translação no problema, certo? Quando a gente fala em condutor perfeito, isso ajuda bastante, pelo seguinte: você, quando tem uma estrutura de dois condutores, que é o caso nosso aí, um condutor, né, e um outro condutor, você tem uma distribuição de campo em torno deles, estão energizados. Esse condutor ser perfeito, e esse aqui também, tá certo? Quer dizer que você não precisa se preocupar em calcular o campo dentro dele. O problema se torna bem mais simples, tá certo? Vira um problema de valor de fronteira em dois meios condutores. Se você precisar centrar no condutor e calcular o campo dentro, o problema fica super complicado. Então, qual é a ideia? Bom, mas tem perdas, né? Tem. Eu calculo a situação ideal e uso esse campo ideal para ver o que aconteceria com essas perdas. Em geral, a gente vai usar o conceito de profundidade pedicular, por exemplo, para calcular perdas em condutores, certo? Ele não vai calcular o campo dentro, mas vai já usar o conceito de resistência de folha, que a gente já falou antes, para facilmente calcular as coisas. Tá? Bom, então, a gente vai admitir que exista na estrutura, né, uma estrutura arbitrária de dois condutores, tá certo? Infinitamente longa, né? Tem o meio de transmissão, permissividade desse meio de preenchimento aqui, μ, né? Os condutores. Vamos admitir que existe uma solução que tem o campo inteiramente contido no plano transversal, né? Esse tipo de modo que a gente quer descobrir, se existem esses modos. Isso é possível, a gente vai mostrar que pode acontecer isso. À medida que a frequência aumenta, tá certo? Pode ser que apareçam modos em que isso não seja verdade. Mas vai estar num regime aqui em que esses modos existem, que são os modos T e M. Então, a gente quer procurar por soluções nessa estrutura em que o campo seja transversal, RH, e se propaguem na direção Z, e nós sabemos que propagação na direção Z quer dizer que tem uma constante de propagação aqui, né, exponencial complexa, para a onda indo no sentido mais Z, seria um menos J beta Z, e mudaria de sinal se estivesse vindo no sentido oposto, né? Vamos analisar a propagação no sentido mais Z. Isso aqui é chamado de constante de propagação, e quando a linha é sem perdas, ela é a constante de fase. Existe uma diferença entre esses nomes, né? Constante de propagação e constante de fase, certo? Constante de propagação, ela leva em conta perdas e a fase em si, variação de fase, né? Atenuação, constante de atenuação, ou seja, a constante de propagação tem a constante de fase e a de atenuação. Quando o sistema é sem perdas, ela se confunde com a própria constante de fase, que só a variação das funções periódicas, né? O fator de escala que tem lá dentro. Tá? Então, por isso que a gente fala aqui que, para linha sem perdas, beta é constante de fase. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a equação de Maxwell, né, que amarra campo elétrico e magnético na região, né? Vamos agora separar o operador Nabla em uma componente que é derivadas com relação às coordenadas transversais e a derivada explícita em relação à coordenada Z. Então, observe bem a forma dos campos, tá? Os campos transversais dependem só das coordenadas transversais. Pode ser XY, R, φ, cilíndrica, né? Por exemplo, certo? Então, você separa... Eu já sei quem é a dependência Z dos campos, tá certo? Então, vamos separar aqui o Nabla em duas partes, né? Isso aqui pode ser escrito em cilíndricas ou em cartesianas, por exemplo. Tanto faz. É uma forma aqui específica, né? Vamos jogar aqui, então como é que fica essa rotacional de E, né? Fica Nabla T mais AZ DDZ, rotacional, né? Vetorial ET, exponencial de menos J beta Z. Esse é o primeiro membro, certo? Essa derivada só aplica sobre E, isso aqui é uma constante, né? Isso aqui vai dar exponencial de menos J beta Z, rotacional transverso de ET, isso aqui é variável, né? Depende de XY, certo? Mas essa derivada só aplica em cima disso, né? Porque ET não depende de Z. Mas derivada disso aqui dá quanto?
menos J beta daí fica AZ vetorial ET. E no segundo mesmo fica o igual menos J ômega, né? Mi H, que é transverso, tá certo? Vezes exponencial de menos J beta Z. Isso aqui é botando a expressão no campo. Então isso aqui corta, né? Derivado em Z não precisa mais calcular, foi só multiplicar por menos J beta, ficou assim. Rotacional transverso de AT menos J beta AZ vetorial ET igual a menos J ômega Mi H transverso. Né? E aí a gente observa, né? Ora, este vetor aqui, AZ, né? Bota o ET assim, tá certo? O campo transversal está no plano XY, né? O produto interior desses dois está aqui no plano XY, né? Em algum lugar, tá certo? Que está no mesmo plano do HT. Então, isto aqui está no plano XY, certo? Por sua vez, o rotacional de ET está na direção AZ, porque isso aqui é um vetor transverso, isso aqui é um vetor transverso, produtos cruzados vão apontar na direção AZ. Então, isso aqui é paralelo a Z, certo? Então, como igualando ambos os membros, esse termo tem que ser igual a esse, e esse aqui tem que ser igual a zero. Né? Essa é a conclusão que a gente tem. Tá? Então, essa é a conclusão. Rotacional transverso de ET igual a zero. E este aqui veio daqui, certo? HT. Esse J cancela, é igual a beta sobre ômega mi AZ vetorial transverso. Tá? Então, calculado ET, eu tenho HT diretamente, né? Fazendo produto vetorial, resolveu. Observe que isso é muito parecido com a forma canônica da onda plana, né? Só esse fator aqui a gente não sabe o que é. Por quê? Eu não sei quem é beta. Beta é desconhecido ainda, tá? Nós não conhecemos. Certo? Ele vai saber já já. Mas, em princípio, é a mesma forma. Basta fazer o produto vetorial e determina o HT, certo? Então, uma primeira equação importante é essa equação I aqui, ó. O campo é transverso, é irrotacional no plano transverso. Tá? Suponha que o mundo fosse bidimensional, né? Então, o operador nabla é bidimensional, ET é bidimensional. Então, nesse mundo bidimensional é irrotacional. Tá? Bom, a segunda condição é que o divergente é igual a zero, né? Porque não tem carga livre no problema de volume. D igual a epsilon E, então você tem divergente de E igual a zero, vamos ver o que dá aqui, tá certo? Nabla T mais AZ DDZ, produto escalar com E, que é ET, né? Igual a zero, o que acontece? AZ escala ET dá zero, daí fica nabla T de ET dá zero. Certo? É a segunda condição. Isso aqui, né? Ou seja, essa equação leva a também a propriedade transversal apenas, né? O campo transversal tem divergência igual a zero. Ora, dessa condição aqui, ó, campo é irrotacional, quer dizer que o campo é obtido do gradiente de uma função escalar, no plano bidimensional, né? Certo? Então, a gente pode trabalhar como se fosse na eletrostática. No plano transversal, tudo ocorre como se tivesse um problema de eletrostática tradicional. Tá? Então, se é menos gradiente φ e divergente igual a zero, eu jogo isso aqui, obtenho o quê? Equação de Laplace. Então, resolvendo o problema de transmissão, basta resolver a equação de Laplace no plano transversal, surgindo as condições de contorno, calcula o potencial, calcula o campo elétrico e obtém o campo H. Tá? Então, esse é o método, tá certo? Formal, é isso aí. Ó. Resolve a equação de Laplace, obtém o campo elétrico transversal,
e calculou H daquela relação simples, certo? Né? Então, E rotacional quer dizer que a circulação é zero. Então, você tem dois condutores, né? O problema é estático mesmo no plano bidimensional. A integral de linha daqui para cá, da integral de linha daqui para cá, é tudo a mesma coisa, porque esses condutores estão no mesmo potenciais fixos, né? Então, só dá diferente potencial quando você calcula a integral de linha. Bom, e a pergunta, né? Quem é a constante de fase? Certo? Quem é beta? Vamos olhar que o campo satisfaz também, né? Se a gente manipular direitinho, a gente chega ao mesmo resultado que a gente chegou anteriormente. A equação de Helmholtz. Certo? Que é essa equação aqui. A global, né? Mais uma vez, nabla 2 pode ser quebrado em duas partes, né? Nabla t ao quadrado mais d2 dz2. É dado por essa expressão. Né? Quem é K? Né? Vamos olhar direitinho aqui para poder determinar o beta. Né? O K é o número de onda no meio, que a gente já falou isso antes. Aqui vai ser, o quadrado vai ser o quadrado de inservação, vezes K0 ao quadrado. Isso aqui a gente chama de permissibilidade relativa, né? Que é o quadrado de inservação. Uma permissibilidade definida pelo produto μ-epsilon. Bom, então se eu jogar agora, aqui tem um K, né? Jogo essa expressão para ET. Calculo o Laplaciano quebrado em cima dessa expressão. Então você tem o nabla t ao quadrado aplicado a isso e d2 dz2 aplicado a isso. Né? Observe que d2 dz2 disso aqui dá menos j beta ao quadrado, que dá menos beta 2. Por isso que aparece aqui esse menos beta 2. Certo? Bom, agora se eu jogar E igual a menos gradiente de φ, eu fico com essa expressão aqui, ó. Laplaciano de menos gradiente de φ mais K2 menos beta 2 vezes menos gradiente de φ igual a zero. Né? E aqui eu posso comutar essas coisas, tá certo? Laplaciano de menos nabla igual a menos nabla de Laplaciano, porque são operadores semelhantes. Isso é fácil de mostrar, tá certo? Então eu fico assim, né? Deixa eu fazer com calma aqui para a gente poder ver direito, certo? Essa questão é essa, Laplaciano de nabla, né? De φ, tá certo? Isso aqui eu posso escrever como AI, né? Em cartesianas, tá? Vou fazer em cartesianas, porque se eu provar em cartesiano, eu provo em qualquer um. DDXI, né? Isso aqui é a soma das derivadas. Isso aqui é nabla t ao quadrado, não foi? Deixa eu ver. Nabla t ao quadrado. Isso aqui é a soma das derivadas parciais no plano XY. Não preciso saber quais são. Mas em cartesiano seria D2 dx2 mais D2 dy2, né? Então, isso aqui vai dar... eu posso trocar a posição, né? Como esse vetor aqui não é variável, esse nabla t não deriva o vetor, tá certo? Ele só deriva a função φ. Então, vai ficar AI ddxi e nabla 2 t ao quadrado de φ. Ou seja, isso aqui, somando nas três direções, vai dar nabla t e nabla t ao quadrado de φ. Ou seja, eu posso comutar, tá certo? Nabla t pode sair sem problema nenhum. Tá? Então, quando você faz isso, bota E igual a menos nabla t, né? Usa essa propriedade, daí vai dar o quê, né? Menos gradiente, primeiro termo, né? Do Laplaciano de φ, mais, daí eu vou deixar outro do jeito que está mesmo, K2 menos beta 2 é T, igual a zero, né? Ora, Laplaciano de φ igual a zero, não é isso? Então, isso aqui tem que dar zero, né? Ou seja, o resultado que a gente mostra aqui, K2 menos beta 2, campo transversal, igual a zero. Como o campo transversal é não nulo, quer dizer o quê? Solução para beta é mais ou menos K. Beta era incógnita, tá? Acabamos de determinar o beta. Mais K quer dizer que a propagação no sentido mais E, menos K quando a propagação no sentido menos E. Certo?
né? As soluções que a gente obtém. Então, o beta é o mesmo de uma onda no espaço livre, ou no meio de preenchimento ilimitado. Né? Mesma coisa. Certo? Ou seja, como é que fica, então, sabendo que beta é igual a mais ou menos K, qual é a relação entre H e E? A gente não sabia que era beta, né? Tinha um beta lá, certo? Vamos calcular agora. Aqui é a relação que nós tínhamos, né? Beta sobre ômega mi. Beta igual a K, que é ômega raiz de mi epsilon. É isso? Sobre ômega mi cancela. Fica mi embaixo, fica mi epsilon sobre mi, que é igual a 1 sobre raiz de mi sobre epsilon, que é 1 sobre a impedância do meio. Mesma relação da onda no espaço ilimitado. Calculou o campo elétrico, qualquer que seja a forma dele, variável ou não, tá certo? O campo magnético segue ele na forma da onda canônica, na mesma expressão, certo? Então é simples, né, a solução. Método formal. Resolve a equação de Laplace no plano transversal, calcula o campo e usa essa fórmula simples para calcular o campo magnético transversal. Vamos fazer uns cálculos aqui agora, calcular coisas específicas. Considere aí que você tem um cabo coaxial, que é uma linha de transmissão tradicional, né, cilíndrico, condutor interno de raio A, né, condutor externo de raio interno B, certo? Tem uma espessurazinha aqui desprezível, tá certo? E vamos resolver, né? Ou seja, como a gente resolve lá no caso da eletrostática. Vamos aplicar uma diferença potencial, né? Eu aplico onde eu quiser, posso botar V aqui e 0 aqui, certo? Ou vice-versa. Tanto faz. Botar 0 aqui e V aqui, certo? Isso é um problema de valor de fronteira, né? Então, o laplaciano transverso fica agora, nesse caso, 1 sobre R, DDR, de R, DDR, mais 1 sobre R2, D2, DF2. Né? Como esse problema tem simetria de rotação, não tem variação azimutal, então a equação de Laplace fica isso aqui vai dar o quê? Né? Já fizemos isso, mas eu vou fazer só para refrescar a memória de vocês. DDR R dφdr igual a 0. Ou seja, R dφdr é uma constante. Né? Daí você tem dφdr igual a sobre R. Integra novamente e obtém a solução geral, né? A log de R mais B, aquela solução que já é conhecida, né? Certo? E aplicando as condições de contorno, vai obter uma função que dá V0, no caso, né? Apliquei V0 aqui, né? V0. Então, essa função aqui é logaritmo mais uma constante, né? Em R igual a B dá 0, em R igual a cancela da B0. Né? Calculado o potencial, calcula o campo elétrico, derivado em relação a R, de log de 1 sobre R, dá menos 1 sobre R, com menos do gradiente, dá mais. Certo? E aparece aqui, né? É a mesma coisa, só que essa onda é uma onda que se propaga na direção Z. Né? E, finalmente, AZ vetorial a R, que é o sentido do H, é o terceiro vezes o primeiro no sistema, né, dá o segundo, que é o Aφ. Então, dá a mesma coisa com a impedância aqui embaixo. Beta é a constante de fase, que é ômega raiz de mi epsilon, Z é a impedância de onda. Então, está resolvido o problema. Né? Os campos de uma linha de transmissão. Né?
Muito bem. Bom, vamos falar sobre algumas grandezas representativas que permitem você medir as propriedades da linha de transmissão, né? Caracterizar, né, as propriedades. Bom, seguindo o campo elétrico, segue com ele uma onda de tensão e uma onda de corrente juntos, que se propaga na direção longitudinal, né? Se o campo varia com exponencial de menos j beta z, também varia a diferença de potencial, né? Num plano de referência é um valor, no outro plano muda, tá certo? E vai oscilando no sentido z, periodicamente variando, né? Chega a ser positivo em alguns lugares, negativo em outros, nulo em outros lugares. Vai variando. E a onda de corrente vai junto também, tá certo? Ora, V0 pode ser... V0 foi especificado, né? Digamos assim, tá certo? Bom, e a corrente? Bom, a corrente pode ser calculada, né? Vou ver por que dá isso aqui, tá certo? Num plano de referência, quem é a corrente, né? Vamos olhar direitinho, tá certo? A equação de Maxwell para a lei de Ampère generalizada, né, rotacional de H igual a J mais J ômega D, né? Certo? Isso aqui vai dar, né, rotacional transverso de H igual a J, mais a componente longitudinal disso aqui, tá? Porque esse rotacional transverso, né, certo? Isso aqui vai dar um vetor na direção Z, né? Então, essa corrente, bom, que corrente é essa? Bom, essa é uma corrente que está na superfície dos condutores, né? Eu deixei aqui, tá certo? Está em que direção esse sentido? No sentido do fluxo do campo, no sentido da corrente está fluindo ao longo da linha de transmissão. Já esse termo aqui longitudinal, ou seja, a componente que... isso aqui está paralelo a Z, né? Isso aqui também, né? Paralelo a Z. A componente disso paralelo a Z dá zero, certo? Porque não tem campo longitudinal. Campo longitudinal é zero. Então, a equação é essa aqui, né? Se você faz, então, a circulação, a equivalente, no caso, é você pegar, aqui está um condutor, calcula a circulação em torno do condutor, usa a lei de Ampère, porque isso aqui gera uma lei de Ampère, circulação de H, igual a integral de J a Z, né, de sigma, tá certo? Nessa área aqui todinha atravessada, né? Só que essa integral vai dar quanto? Vai dar a corrente I que está no condutor, né? Eu deixei o J para a gente, apesar de ser zero em todo canto, a integral dele não dá zero, dá o valor, no plano de referência daria I zero. Então, eu posso, sabendo o H, calcular a corrente que flui no condutor. Observe, né? Aplica uma diferença potencial V0, certo? Calculo E. De E eu calculo H. E de H eu calculo a corrente. Eu sei H agora, tá certo? E vocês vão perguntar, bom, quem é V0, né? Bom, daí você pode descobrir quem é V0 dizendo assim, bom, eu mando 10 mW de potência nessa linha de transmissão. Então, esse V0 vai ser obtido a partir dessa informação, né? Certo? Esse valor de V0 vai ser calculado sabendo quanta potência está mandando na linha de transmissão. Então, eu sei quem é V0, no princípio, né? Eu sei como é que eu estou alimentando a linha. Ok, pessoal? Então, I0 é calculado pela circulação de H, né? Dessa forma aqui, tá certo? Isso aqui é a forma de calcular a circulação de H. Então, não tem corrente de deslocamento, né? Esse aqui é o J ômega D, tá certo?
Esse termo aqui, que é dependente. Ou seja, então a corrente pode ser calculada simplesmente dessa forma. Então, isso é um parâmetro importante. V0 eu calculo, eu tenho, tá certo? I0 eu calculo sabendo os campos. Capacitância, né? Como é que eu calculo capacitância? É a carga no eletrodo positivo sobre a diferença de potencial. Calcula isso só num lugar só, né? Entendeu? Bota num plano de referência qualquer. Quem é a densidade de carga superficial no eletrodo positivo? Né? É o D normal, tá certo? D normal, que é totalmente transverso, né? Então, num comprimento ΔZ, eu tenho quanta carga, né? Num eletrodo positivo? Bom, você vai ter uma área que é ΔZ vezes o perímetro, né? Mas é ΔZ vezes a integral, né, no perímetro da densidade de carga, que é o DT normal, certo? Então, com isso, eu tenho aí a carga acumulada num comprimento ΔZ do eletrodo positivo. D é epsilon vezes E. Então, é a projeção de E na direção normal, ou E é normal, tá certo? É T normal, né? Projeta e calcula essa integral de linha da projeção. Então, você tem a carga. Se eu dividir agora isso pela diferença de potencial, entre os eletrodos, eu tenho a capacitância deste pedaço aqui só, certo? Então, eu tenho essa quantidade, que é a capacitância, chamada de ΔC, né? Então, essa capacitância é uma capacitância por unidade de comprimento CL, vezes o comprimento ΔZ. Né? Então, isso aqui me daria a razão ΔQ sobre V daria um ΔC, que é um CL ΔZ. Esse ΔZ cancela com esse, então eu tenho a capacitância por unidade de comprimento, que dá essa expressão aqui. Que é o segundo parâmetro importante da linha de transmissão. Qual é a sua capacitância por unidade de comprimento? Né? Aliás, eu falei da tensão em corrente. Esse é o primeiro parâmetro elétrico, digamos assim, né, independente do campo, tá certo? Capacitância por unidade de comprimento. Ou seja, calculo a integral de linha da projeção normal do campo elétrico, multiplico por epsilon, divido pela diferença potencial. Observe que E é proporcional a V0, então o V0 sai dessa expressão. Não vai depender da diferença potencial. Depende só da geometria, certo? Alternativamente, a gente pode usar o conceito de energia para calcular a capacitância. Pegue um trecho ΔZ e calcule a energia elétrica armazenada. Né? Uma vez calculada essa energia armazenada, use a expressão, né, que a energia é, como está no regime estático, né, digamos assim, né, a energia é capacitância, naquela comprimentozinho ΔZ, V0 ao quadrado sobre 4, porque isso aqui é valor médio, né? Seria um meio, né? Com o meio do valor médio dá um quarto, certo? Então, é igual a essas duas quantidades, eu tenho, então, uma forma alternativa de calcular capacitância pela energia armazenada, né? Então, se eu jogo essa expressão, isso aqui é epsilon módulo de AT ao quadrado, integral de superfície ΔZ. Então, dividir... Você tem CL, jogando essa expressão aqui, né? Tem a capacitância agora de uma forma alternativa, né? Observe a diferença, né? Agora eu tenho integral do quadrado do campo sobre quadrado da tensão. Ou a original, que é qual? Integral da projeção do campo sobre a tensão V0. Só que aqui tem um... Não, aqui não tem erro, porque isso mesmo sendo complexo, isso aqui dá um número real, tá certo? Tem um detalhe aqui, V0 pode ser complexo, tá? Mas E vai ter a mesma fase de V0, certo? Então, esse número complexo vai cancelar e vai virar um número real. Né? Quando ele chega aqui, ele está usando módulo, né? Observe, né? Diferença, né? Módulo quadrado, né? Etc. Certo? Bom, para a indutância, a gente não usa conceito de fluxo enlaçado, porque é complicado. A gente usa conceito de energia. É mais fácil calcular a indutância a partir de energia. Energia média, né, no comprimento ΔZ, isso aqui é BH, né? Densidade de energia, que dá μH2,
1/4 veio, 1/2 veio da valor médio. Isso aqui é o volume, né? Integral de superfície vezes ΔZ. E usa a expressão que nós já derivamos anteriormente, né? A indutância, a energia L/2, né? A indutância de um trecho ΔZ, e 2 sobre 2, valor médio dá 1/4. Daí você iguala as duas e obtém uma expressão para a indutância. O que essas expressões estão mostrando? Né? Para eu calcular os parâmetros da linha de transmissão, eu preciso saber como é que o campo se distribui. Observe que para calcular tudo isso, eu preciso do campo. Isso aqui é obtido em termos do campo elétrico, né? Isso aqui é módulo de ET ao quadrado sobre Z2, né? Certo? Então, eu preciso saber como é que o campo elétrico ou o campo magnético se distribui, para calcular capacitância e indutância. Né? Um parâmetro importante é a impedância característica, né? De um cabo coaxial, por exemplo. Né? Você quer casar uma antena a um cabo, você tem que fazer um cabo, a impedância da antena tem que ser igual a do cabo, aproximadamente. Né? Então, você tem que fazer com as dimensões que dê a impedância característica correta. Né? Uma linha de 50 ohms tem que projetar de forma que dê com aquele epsilon, aquela frequência, com aquele raio de condutores, etc. Tá? O que é a impedância característica? Né? A relação entre V e I, né? Para onde é que se propaga numa dada direção, certo? Né? Como isso aqui é V0 exponencial de menos J beta Z, isso aqui é I0 exponencial de menos J beta Z, basta calcular num plano qualquer de referência V0 sobre 0, porque isso aqui cancela, né? Então, tem uma propriedade importante, né? Se eu calcular a razão entre L e C, usando as expressões que a gente acabou de derivar em termos de energias, né? Aqui aparece L, né, em termos da... Tem aqui, ó, essa expressão. Bota essa expressão aqui, μ sobre 0 ao quadrado, isso aqui. Para capacitância é epsilon vezes I sobre V0 ao quadrado. Fica com isso. Ora, isso aqui é E sobre Z, né? Então, você fica T ao quadrado, a integral cancela. Fica, então, o fator Z ao quadrado, né? Vezes 1 sobre Z2, tá certo? Que é 1 sobre μ sobre epsilon, né? Que cancela com isso, certo? Então, isso aqui tudinho vai embora. Né? Ou seja, L sobre C é o quê? V0 sobre 0 em modo... Né? Ou seja, como esses números são reais, né? A gente está falando de coisas ideais. Então, a impedância característica pode ser obtida se você souber a indutância por unidade de comprimento e a capacitância por unidade de comprimento. E esse parâmetro é extremamente importante para você projetar um sistema. Né? Precisa saber a impedância característica de forma que case com aquela impedância que você está querendo alimentar ou receber. Tá? Outra propriedade, né? Em termos dos parâmetros elétricos de uma linha de transmissão. Velocidade de fase, né? Constante de fase igual a K, né? K é igual a ômega sobre a velocidade de fase. Quer dizer que a velocidade de fase na linha de transmissão é a mesma, né? Que é aquela que a gente conhece no sobre R de epsilon, certo? Que isso aqui é beta, né? Velocidade de fase para a linha de transmissão e para a onda no espaço infinito de preenchimento em epsilon dá o mesmo valor, mesma velocidade. Certo? Essa velocidade pode ser expressa em termos dos parâmetros elétricos da linha de transmissão também, certo? A gente vai mostrar, então, que μ epsilon, certo? Que é um parâmetro que dá a velocidade de fase, dá esse produto aqui, né? Ou seja, vai mostrar que a velocidade de fase pode também ser calculada sabendo isso aí. Observe, né? No fundo, o que é importante, isso aqui é interessante, mas o que é importante é isso aqui, ó. Eu meço essas coisas e tenho uma informação, certo? Uma outra medida tem uma segunda informação que eu posso determinar as propriedades do meio de preenchimento. Posso medir o meio de preenchimento medindo as características elétricas da linha de transmissão. Você preenche o material que você quer medir, mede as características elétricas num circuito normal, num equipamento normal, e você tem a propriedade de material do meio que você quer medir, certo?
Isso é uma possibilidade interessante, né? Bom, essa formulação aqui é só para a gente relacionar, né? A corrente, tá certo? Como é que ela é calculada, né? Isso aqui é isso sobre isso é o H transversal, né? Essa razão aqui. Integral de HDL é a corrente, certo? Isso mostra, fazendo essa manipulação, essa expressão mostra que isso aqui tem a ver com a carga, com a projeção normal de E, né? Tem relação com a delta Q, delta Z, certo? Delta Q, delta Z tem a ver com capacitância e diferença potencial. Tá? Aparecem parâmetros aqui. Ó, delta Q, delta Z é dado por isso, certo? E aí aparece V0 sobre 0 da ZC, que fica Epsilon Z para lá sobre CL, para cá, né? Epsilon Z sobre CL. Impedância de onda é Mi sobre Epsilon, certo? Então, quando eu faço Epsilon vezes raiz de Mi sobre Epsilon, dá raiz de Mi Epsilon. Então, você tem aí ZC igual a raiz de Mi Epsilon sobre CL. ZC a gente já mostrou, né? Isso aqui é raiz de L sobre C, né? Já mostramos isso, né? ZC raiz de L sobre C. Quando você multiplica, CL fica em cima, então você tem essa demonstração aqui, certo? O resultado. Que a velocidade de fase também pode ser calculada usando parâmetros elétricos, esquecendo os parâmetros materiais. Né? Então, a gente tem as propriedades. Mas, alternativamente, uma técnica de medição de material, de propriedades fundamentais, ou Epsilon Mi, por exemplo, um material não magnético. Então, quem é o Epsilon do material? Né? Então, eu meço o produto, né? LCL, né? Meço isso aqui no laboratório e tenho Mi0 Epsilon. Eu calculo, meço Epsilon no fundo, né? Por exemplo. Certo? Então, uma forma de medir as propriedades usando uma linha de transmissão. Né? Bom, outras propriedades, né? A gente vai calcular já já os parâmetros característicos, certo? Uma outra coisa importante para cálculo de perdas, por exemplo, né, é relacionar aquela coisa que eu falei. Bom, quem é a tensão, né? V0. Se eu souber a potência que eu lanço no meu cabo coaxial, eu vou descobrir quem é a tensão. Então, eu vou determinar o vetor de Poynting, usando, né, fórmula original. Isso aqui é o vetor de Poynting. H é, isso aqui vai ser ET vetorial HT conjugado, né, que é AZ conjugado é igual a Z, vetorial é T sobre Z conjugado, mas Z conjugado é Z porque ele é real, tá certo? Então aqui é o produto triplo, né, vai ficar produto escalar desses dois na direção AZ e produto escalar desses dois na direção de ET, que dá zero esse produto escalar, vai ficar ET com ET vezes AZ, que dá isso aqui, ó. Quadrado do campo sobre 2 vezes a impedância. Sentido de fluxo de potência é AZ. A potência que flui na linha de transmissão é P0, certo? É integral na região entre condutores, certo? Então, é a região externa aos condutores, né? A região de preenchimento. E daí vem aquela questão, né? Como é que eu relaciono isso? Olha, isso aqui você conhece, né? E é proporcional a quem? A V0 ao quadrado, não é isso? Então, se eu souber a potência, eu determino a tensão. Né? Bom, a gente pode correlacionar e obter essa relação, relação de potência e tensão e corrente, usando o conceito de energia, né? A energia eletromagnética armazenada num comprimentozinho ΔZ, essa onda é como se fosse uma onda plana, certo? Tem a mesma propriedade. A energia elétrica é igual à energia magnética.
Não tem uma mais do que a outra, as duas são iguais. Uma onda plana tem essa propriedade, né? Densidade de energia elétrica e magnética são iguais, energia armazenada no volume, elétrica e magnética são iguais. Certo? Então, essa é a propriedade. Você pode calcular duas vezes uma delas, elétrica, ou duas vezes a magnética. Né? Então, por exemplo, duas vezes a elétrica, a expressão seria essa para a energia eletromagnética. Né? Isso aqui já é a densidade de energia elétrica integrada, né? Num comprimento de ΔZ, certo? Observe essa integral aqui, ó, ao quadrado, né? Que aparece aqui na potência, tá certo? Então, eu posso relacionar a energia com a potência lançada. Isso aqui é 2E, né? P0. Só olhar aqui, tá certo? E Z é a raiz de μ epsilon, né? μ sobre epsilon, tá certo? Então, a raiz de μ sobre epsilon vezes epsilon dá raiz de μ, está errado isso aqui, não, está certo. Vai dar raiz de μ epsilon vezes epsilon vai dar raiz de μ epsilon em cima, né? Que é 1 sobre V, certo? Aparece 1 sobre V e vai para lá, fica aqui V vezes a energia num comprimento de ΔZ sobre ΔZ. Isso aqui é a energia por unidade de comprimento, é a potência, certo? Por que isso é importante, né? Vamos calcular aqui essa quantidade, ó. V0 e 0 sobre 2 ao quadrado. Né? Deixa eu ver de onde eu estou querendo saber porque eu estou botando isso aqui. ΔWE sobre ΔZ, que está aqui atrás. Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidinho. É porque está aqui atrás da relação. ΔWE sobre ΔZ. Porque é tanta relação que você começa a se enrolar aqui. Espera aí, né? Deixa eu achar aqui. ΔWE sobre ΔZ. ΔWE sobre ΔZ tem essa expressão aqui, né? E ΔWM sobre ΔZ tem 0, talvez. Deixa eu ver aqui. Onde é que está ΔWM? Está mais em cima, né? Não, está aqui embaixo. ΔWM sobre ΔZ tem aqui essa... Ó, está vendo aqui? Então, são essas relações que são usadas. Ele fez V0 vezes 0 usando essas relações aqui, tá certo? Só para a gente ver a conexão entre potência e aquela expressão clássica que a gente conhece, né? Então, esse produto é dado por isso aqui. Lembrando que isso é a metade disso aqui, ó. Isto, né, é a metade disso. Né? E quando a gente faz essas continhas, certo? Vocês fazem depois, né, com calma isso aqui, tá certo? Você mostra que a potência P0 é igual a módulo de... A potência ativa, tá? Módulo de V, módulo de I, sobre 2. 1 meio de VI. Média, né? Certo? Ou pode ser escrita usando a impedância característica, né? ZI2, né? Ou V2 sobre Z. Tá? Então, mostra claramente, né? Se eu quiser calcular a onda de corrente, no plano de referência, eu sei aqui, sabendo a potência, né? Ou a tensão, eu sei a potência. Basta calcular essa relação, certo? Sabendo P0, multiplico pela impedância característica, tenho V0. Daí eu calculo todas as quantidades. Né? Vamos ver o cabo coaxial, quais são os parâmetros característicos dele, né? Impedância por unidade de comprimento. Né? Olha, estão lembrados da expressão para o campo, né? Vamos botar aqui. É transversal. É V0 sobre R, né? Log de B sobre A, não é isso? É isso mesmo, né? AR, né? Em R igual a A, por exemplo, no condutor central, de raio A, né? R vale A, tá certo? Então aqui seria V0 sobre A log de B sobre A. A normal é a própria R, né? Vezes a R. Né? Então a expressão para capacidade vai ser epsilon vezes isso. Isso aqui é A dφ, né? Esse A cancela.
vai dar um 2π, que aparece aqui, ó, 2π epsilon, né? E aparece um V0, que cancela com o V0 aqui embaixo. Essa é a expressão que a gente já conhece, a capacitância de um cabo coaxial. Por unidade de comprimento, a gente já calculou isso lá no capítulo 3, né? Já fizemos isso aí, certo? Para calcular a indutância, basta usar esse conceito aqui, o produto LC é igual a μ, né? Porque pega a expressão para C, bota μ aqui e calcula a indutância já direto, usando essa relação. Né? E aí você tem a impedância característica, a razão entre L e C raiz quadrada. Né? Então, isso aqui ao invés fica log ao quadrado, né? Fica μ sobre epsilon, e 2π ao quadrado, e daí tem a raiz quadrada. Então, dá esse resultado aqui final. Essa característica depende do logaritmo, depende da geometria, né? E da impedância do meio. Tá? Então, observe, impedância do meio não é impedância da estrutura elétrica. Impedância do meio é impedância do meio, um conceito que permite calcular a relação entre E e H. Impedância característica do meio, a estrutura modifica e a geometria aparece A e B aqui. Certo? Tá? Ok. Linhas com perda. Né? Como é que a gente calcula perdas? Bom, a gente pode calcular usando o conceito de resistência de folha, certo? Ou usando vetor de Poynting. Tá? A gente vai mostrar aqui mais ou menos como é que seria. Nós sabemos que é o campo penetrante de um condutor com uma profundidade, né? Que é a profundidade de penetração, a gente já falou isso anteriormente. Se a profundidade de penetração for muito pequena em relação ao tamanho típico, raio de curvatura, digamos assim, do condutor, né? Então a gente pode usar a nossa aproximação lá de onda plana que a gente usou, né? A gente falou o seguinte, num quadrado de material, é como se esse condutor infinito, como o campo só fica naquela região de profundidade ΔS, né, é como se a resistência fosse aquela resistência, por exemplo, se aqui fosse L e a largura W, né? Então você teria que a resistência elétrica, se a corrente fluir assim, a resistência elétrica seria o quê, né? L sobre W, a área W ΔS, né? Sigma, né? Esse parâmetro aqui, 1 sobre sigma ΔS, é a resistência de folha, né? Ou seja, ela é como se fosse a resistência de um quadrado de material. Esse aqui é um material que não é quadrado, é um retângulo, mas se fosse um quadrado, essa resistência de folha daria a resistência desse quadrado, de qualquer tamanho, tá certo? Independente de W, né? Sempre é o mesmo valor, a resistência de qualquer quadrado de profundidade ΔS vai ser sempre W sobre a área W ΔS, condutividade, que vai dar 1 sobre sigma ΔS. Independentemente do tamanho, a resistência de um quadrado de material é sempre a resistência de folha RS, que é essa razão. ΔS nós temos uma expressão, né? Quem é que lembra aí? Raiz de π f μ0 sigma. Certo? Essa é a expressão que sempre tem que revisitar. Né? A gente pode intuitivamente saber, né? Lembrar que tem uma raiz quadrada. O resto a gente tem que ver. Bom, depende da frequência de que forma, inversamente. Né? Condutividade inversamente. Isso aqui é uma constante que aparece lá. Certo? Né? Então, como é que a gente calcula a atenuação? Ou seja, perdas na linha de transmissão. A forma admite que os campos são os ideais que a gente calculou. Tá? Então, vocês lembram, né, que eu mostrei para vocês lá, dentro do condutor, vem o campo H tangencial, né? Dentro do condutor, o campo tangencial existe, não é isso? Vocês lembram disso? Não. Que ele existe e cai rapidamente, certo? Diferente do campo elétrico. O campo elétrico, ele era praticamente zero dentro do condutor. Mas o campo H, ele existe aqui dentro. Então, uma hipótese é falar, bom, esse campo não existe, certo? Ele termina no condutor, é o que a gente está fazendo aqui. O campo H, ele está terminando aqui. Ele não existe aqui, ele cai para zero. Mas, no lugar dele, ele bota uma densidade de corrente de superfície. Certo?
Se eu fizer isso aqui, minha corrente é de volume, certo? Se eu fizer essa hipótese que o campo dá zero, eu deixo aqui no lugar uma corrente superficial K. Como é que ela é calculada? Da condição do contorno, né? K, condição do contorno do campo H é N vetorial H2 menos H1. Essa é a condição do contorno. Então, vamos lá. Se você tem aqui o material condutor, certo? N é para fora do condutor. Aqui fora o campo é H, certo? Então, o K vai ser quem? N para fora do condutor, H do lado de fora, menos H1, mas H1 é zero. Então, quando eu faço essa hipótese de campo ideal, que não entra de jeito nenhum no condutor, eu boto no lugar a corrente de superfície. Né? Ok? Essa é a ideia. Né? Então, a gente obtém esse K assumindo o campo nulo no condutor. Essa é a hipótese. Então, quem é esse K? Né? É N vetor. Essa equação que estava errada lá, que eu corrigi. Né? Então, como é que a gente calcula a potência dissipada num pedacinho de comprimento ΔZ de um condutor, de um só, certo? Então, vamos fazer aqui separado. Vou pegar aqui um pedacinho do condutor. De profundidade ΔS, né? Eu falei que ele ocupa a região ΔS, né? Vamos levar isso em consideração. Então, é como se ele tivesse uma resistência de folha, tá certo? Aqui está um comprimento aqui, DL, né? Isso aqui é ΔZ. Então, a potência dissipada nessa resistênciazinha aqui, certo? Vai ser quanto? ΔP. Na realidade, é D de ΔP, tá certo? É uma diferencial aqui e uma aqui, tá? Então, D de ΔP vai ser igual a quanto? Vamos lá. A resistência desse material aqui, quanto é que vale, né? ΔZ sobre sigma, a área, que é ΔS, ΔL, né? DL, tá certo? Pronto, essa é a área. Isso aqui é a resistência, tá certo? Resistência vezes módulo de I ao quadrado, a corrente que atravessa DL. Mas módulo de I ao quadrado é K DL, né, ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é um vetor, né? Módulo disso, certo? DL está orientado ortogonalmente ao vetor já, né? Então, isso aqui vai dar quanto? ΔZ. Um DL cancela com o outro, né? Então, vai ficar sobre sigma ΔS, módulo de K ao quadrado, DL. Não é isso? Então, isso aqui é quem? 1 sobre sigma ΔS é resistência de folha. Isso aqui vai dar ΔZ, resistência de folha, módulo de K ao quadrado, DL. Tem um fator de 2 aí, né? Tem um meio aí, tá certo? Tá aqui no coisa. Só tá faltando um fator de 2 aqui. É um meio, né, de R2, tá certo? Sobre 2. Então, se eu integrar no perímetro de um dos condutores, eu tenho uma perda. Tem dois condutores. Então, num dos condutores, condutor positivo, certo? Então, isso aqui vai dar uma contribuição. Isso aqui é delta, aliás, desculpe. É D de ΔP, né? Então, um pedaço de comprimento DL, um pedaço longitudinal ΔZ. Então, quando eu integrar em um condutor, eu vou ter esse ΔP, vai dar ΔZ RS sobre 2, integral no eletrodo, digamos, positivo de K2 DL. Certo? Então, essa é a expressão. A potência no comprimento ΔZ dissipada dá para isso aqui. Certo? Daí eu somo isso com a potência dissipada no outro. Né? Daí eu vou ter essa expressão aqui. Ó. A resistência de folha do eletrodo positivo, ΔZ sobre 2, integral no caminho, né, C+. Resistência de folha no eletrodo negativo, porque essa resistência de folha pode ser diferente, né? As condutividades podem ser distintas, né?
Então, e a condutividade, né, a permeabilidade, talvez. Então, admitindo distintos. Então, o que acontece? Né? A gente está integrando, essencialmente você tem envolvido aí o perímetro dos condutores. Né? Se os condutores são idênticos, né, essas resistências de foro são iguais, certo? Se eles são distintos, são diferentes. Né? Se eles são idênticos, você tem que essas resistências de foro são a mesma. Né? Se a distribuição é uniforme, por exemplo, no cabo coaxial, né? O campo H tangencial em cima do condutor é constante, então a densidade K é constante também. Né? Então você tem simplesmente que é a corrente no condutor sobre L. Né? Então nós obtemos como resultado que a potência dissipada, levando em conta os dois condutores, é dada por essa R2 aqui, né? ΔZ, sobre esse L barra, certo? Esse L barra é obtido como uma regra das funções inversas aqui, né? 1 sobre L barra é 1 sobre o perímetro do condutor positivo mais o perímetro inverso do condutor negativo. Né? Ou seja, L barra é L mais L menos, aliás, desculpe, L mais vezes L menos, né? Produto sobre a soma, né? Essa seria a forma de calcular, certo? Ou seja, quando você tem o K constante, né? Observe que o que vai acontecer aqui, ó, se K for constante, né? Ele sai, certo? Isso aqui vai dar o perímetro, né? Certo? Então, por isso que dá esses perímetros aí, né? Ou seja, observe, né? I sobre L mais, né? Então, se você botar aqui, ó, I sobre L mais, eu só quero mostrar para vocês como é que chegou nesse resultado. E é com a corrente de cada eletrodo. Se você botar aqui, ó, I2 módulo de I2, né? Sobre L mais ao quadrado, né? Daí você tem a integral de L da L mais, vai ficar 1 sobre L mais, né? O resultado dessa aqui vai dar 1 sobre L mais vezes 2. Aqui vai dar 1 sobre L menos vezes 2. Por isso que aparece uma função que é 1 sobre L mais 1 sobre L menos, que a gente chamou de 1 sobre L barra. Tá? Ok? Então, como calcular perda, a gente sabe, né? Mas o que é importante é quem é a constante de atenuação. Aquela constante que aparece, né? A potência cai exponencialmente. Quem é essa constante de atenuação? Tá? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a potência vai cair exponencialmente, né, com um fator 2αm, onde αm é a constante de atenuação associada a essas perdas. Né? Essa equação satisfaz essa equação diferencial, né? dpdz, mudou de coisa agora. Tá certo. dpdz é proporcional a P, né? Com um fator que é menos 2α. Certo? Então, calculo isso em Z igual a zero. dpdz em Z igual a zero, em que a potência que flui é a potência de entrada, né? Menos 2αmp. Então, o que acontece? Se eu sei a potência de entrada, que eu tenho lá a relação entre V e 2 sobre 2, né? ZC e 2, etc. Por exemplo, né? E se eu calculo ΔP, ΔZ, que eu sei qual é a queda de potência como função de ΔZ, está aqui, ó, ΔP, ΔZ é calculado com essa fórmula, certo? Né? Então, tendo ΔP, ΔZ, tendo a potência de entrada, P0, eu calculo a constante de atenuação. dpdz é negativo, mas ΔP, ΔZ é positivo, como eu calculei. ΔP é a perda positiva de potência. Né? A queda é menos essa perda, certo? Por isso que tem um menos aqui na frente. Então, esse menos cancela e você tem a fórmula para obter a constante de atenuação de uma linha de transmissão. Isso, nós formulamos isso agora há pouco, né? Em termos dos perímetros, certo?
Isso aqui é a potência de entrada, que tem a ver com aquelas formulações de tensão e corrente, certo? E impedância característica. Então, você tem, jogando a expressão, né? Lembrando, né? A densidade de corrente de superfície é em módulo igual a um módulo campo magnético da superfície. Então, preciso saber quem é o campo para calcular as coisas, certo? Né? Então, aí tem a fórmula, é complicada, mas é simples de entender. Isso veio exatamente desses conceitos, certo? Então, o que mostra? A constante de atenuação vai depender da distribuição de campo na linha de transmissão, dos parâmetros materiais, né? Resistência de folha, certo? E impedância característica. Né? Essa é uma fórmula que permite você calcular as coisas, né? Bom, se os condutores são idênticos, o que acontece? Vamos ver aqui, né? Idênticos, né? Isso aqui vai ser I sobre I2, né? Sobre L mais ao quadrado. Isso aqui vai ser I2 sobre L menos ao quadrado, né? Certo? Isso aqui vai ser I sobre L mais, né? Aqui vai dar I sobre L mais. Vamos ver direitinho aqui esse cálculo, certo? I sobre L mais, né? Certo? Então, a integral de DL dá L mais. O I sobre L mais cancela. A integral de DL sobre L mais cancela, dá 1. Aí fica módulo de L quadrado, certo? Então, isso aqui, quando os condutores são idênticos, vai dar ZC vezes módulo de L quadrado, certo? Aqui vai dar RS, que é o mesmo, né? Fica em evidência, RS aqui, certo? Tira isso aqui. E 2, aqui vai dar L mais sobre L mais ao quadrado, L menos sobre L menos ao quadrado. E vai dar, então, um fator que é 1 sobre L mais 1 sobre L menos, que dá esse 1 sobre L barra aqui. Então, aparece o RS em cima, o ZC embaixo, I2 cancelou com I2, ficou essa forma bem simples agora, né? Ou seja, a constante de atenuação é resistência de folha, essencialmente, né? Sobre impedância característica, vezes um fator geométrico que tem a ver com o perímetro efetivo lá, né? Do sistema, certo? Que é bem intuitivo, né? Certo? Vamos calcular aqui para o cálculo axial, qual é a constante de atenuação, expressão? Perímetro do condutor central, que tem 2 condutores, né? O de dentro, de raio A, e o de fora, de raio B. Raio interno B, né? Porque ele tem uma casquinha aqui, tá certo? Mas o que importa é o de dentro, porque o campo penetra um pouquinho de nada aqui na parte interna, né? Aqui estão os perímetros, aqui tem o 1 sobre L barra, que vai dar esse resultado, aqui está a expressão. Né? Para atenuação, você pode pegar um cálculo axial, ver de que ele é constituído, calcula a resistência de folha, ver quem é a impedância característica e calcula a constante de atenuação e mede no laboratório e vê se bate. Certo? Isso é um bom experimento para fazer. Né? Certo? Bom, o segundo canal de perdas num cabo axial com preenchimento são as perdas de origem material, dielétricas ou magnéticas. Né? Isso é bem fácil de calcular, né? Porque você tem aí a constante de fase, né? Passa a ser uma constante agora de propagação, porque isso aqui agora é um número complexo, observação complexo, né? Certo? N menos JK, que é a raiz da permissibilidade relativa, que tem parte real imaginária obedecendo essa relação, sempre o sinal negativo aqui para dar perdas, aqui também, NK positivos. Né? Então, você tem que, se você calcular, dado que se, né, para pequenas perdas, você calcula NK em função desses parâmetros, né, que se link, que se dualiza, certo? Isso aqui é um cálculo aproximado, né? Certo? Tem uma fórmula exata que é desse tamanho, certo? No caso em que é pequenas perdas, então dá uma coisa mais simples, né? N é parecido com esse refração de 1 meio sem perdas, que é a raiz quadrada do que se ele fosse real, né? E o kappa é a parte imaginária do que se sobre duas vezes o N, digamos assim, né? Que é isso aqui. E com isso, né, se isso é um número complexo, quer dizer que o beta passa a ser também um número complexo, né? Constante de propagação. Aqui está a constante de fase agora separada.
E aqui aparece a constante de atenuação de perdas. Botei P porque mesmo perda de eletromagnética. Bom, botei P por alguma razão que eu não lembro agora, certo? Então, para diferenciar lá eu botei P de perdas mesmo, eu acho, certo? E dá para calcular essas coisas, né? Certo? Basta você igualar, né, essas duas quantidades. Constante de fase é o índice de refração real, né? K0, e a constante de atenuação é o kappa, que tem a ver com as propriedades materiais do meio, tá certo? Então, aí você teria uma forma de calcular essas coisas, né? Tá certo? Bom, e com isso a gente termina essa parte de linha de transmissão, análise de campos, né? Eu poderia ter calculado a atenuação do condutor usando uma outra coisa. Eu só vou discutir isso, não vou mostrar, não, certo? O que a gente fazia? Levando em conta o campo dentro do condutor, tá certo? A forma é essa. No condutor, o campo no condutor tem um comportamento, e o campo H é 1 sobre a impedância do metal, certo? Chamado de U, né? Vetorial E, no condutor, certo? A gente mostrou isso lá quando a gente analisou propagação num metal, certo? Aparece a impedância do metal aqui, né? E o que acontece, né? Esse campo é muito pequeno dentro do metal e o campo H não. Daí tem um campo H que ele faz isso aqui, cai rapidamente, né? O que a gente faria, então, certo? A gente pegaria, calcularia o vetor de Ponting para dentro do metal, que é E vetorial H conjugado, calcularia a parte real disso. Isso é a potência que vai para dentro. Então, você tem um condutor assim, né? Tem o fluxo de potência para dentro, que é essa perda que a gente calculou. Calcularia esse E vetorial H como se fosse uma onda plana penetrando, né? E expressaria em termos do H, que tem a ver com a corrente I. Então, aparecia a mesma forma que a gente derivou, seria obtida. A gente derivaria as mesmas expressões, certo? Não vou fazer porque dá um trabalho razoável, né? Então, melhor não fazer. Mas só para mostrar. Pode calcular usando o vetor de Ponting, calculando o vetor de Ponting que flui para o condutor, usando o campo que nós calculamos lá no capítulo 7, 8 no caso. Campo dentro do condutor, né? Dá para fazer o mesmo cálculo. Isso está lá no capítulo 9, para quem quiser ver. Né? Pelo menos dá uma olhada, tá certo? Ok? Bom, alguma questão, pergunta? Não, né? Certo. Então a gente vai ficar por aqui hoje, certo?